Você não vai acreditar no que aconteceu no primeiro dia de campanha do Flávio Bolsonaro. Copacabana, palco montado, telão ligado. E no meio de tudo aquilo, o candidato que quer ser presidente do Brasil subiu ao trio elétrico usando colete à prova de balas por baixo da camisa. Não discretamente, não como precaução silenciosa. O próprio vice dele, Alfredo Gaspar, percebeu ao vivo e perguntou em público: "Flávio, você tá de colete aí?" E ele confirmou. Eu observei esse momento e precisei reler 2 vezes para acreditar. Pensa bem no que isso significa. Um candidato que quer convencer o Brasil de que é o homem certo para comandar o país, no dia mais importante da sua candidatura, sobe ao palco protegido por blindagem e não consegue nem disfarçar. Mas o colete foi só o começo. Porque enquanto ele discursava, o locutor berrava num volume que fazia doer o ouvido. O tipo de grito que você ouve em rodeio quando o peão sobe no touro. Não foi coincidência. Foi o tom exato da candidatura. Volume no lugar de argumento. Gritaria no lugar de proposta. E o público que estava do lado de fora chamou aquilo pelo nome que todo mundo já sabe. Enquanto isso, uma bandeira gigante dos Estados Unidos tremulava ao fundo. Acima de tudo, acima da bandeira do Brasil. Acima dos apoiadores, acima do próprio palanque. E a plateia era rarefeita. Bem diferente do que a campanha precisava mostrar naquele dia. Em menos de 24 horas, o lançamento mais aguardado da direita brasileira tinha virado piada nacional. Se você chegou até aqui e esse tipo de análise faz sentido para você, aproveita e deixa o like agora. Isso ajuda muito o canal a continuar trazendo esse conteúdo. E se ainda não está inscrito, se inscreve e ativa o sininho para não perder nenhum capítulo dessa campanha. Mas aqui está a pergunta que ninguém está respondendo direito. Como uma candidatura que tinha tudo para mostrar força chegou ao primeiro dia parecendo um circo? Porque o que aconteceu em Copacabana não foi azar. Foi o resultado de escolhas. E quando você entender cada uma dessas escolhas, vai perceber que o problema de Flávio Bolsonaro é muito mais sério do que um lançamento ruim. Fica aqui, porque esse vídeo vai te mostrar o que estava por baixo do colete. Para entender o tamanho do fiasco, você precisa entender o que estava em jogo naquele domingo. Flávio Bolsonaro não escolheu Copacabana por acaso. Ele escolheu Copacabana porque é o território simbólico mais poderoso que a direita brasileira tem. Foi naquela praia que o pai dele reuniu multidões. Foi ali que a imagem de poder da família Bolsonaro foi construída ao longo de anos. Escolher Copacabana era uma declaração. Eu sou a continuidade. Eu sou o herdeiro legítimo. Mas havia muito mais em jogo do que simbolismo. Esse lançamento precisava cumprir uma função política muito específica: convencer aliados, financiadores e lideranças do campo conservador de que Flávio era a aposta certa. Porque dentro da própria direita, a candidatura dele não é consenso. Zema tem base no empresariado. Caiado tem prestígio entre ruralistas e evangélicos. E Michele Bolsonaro, segundo pesquisas internas, performa melhor do que Flávio em 2 dos grupos eleitorais mais decisivos do país. O lançamento em Copacabana precisava responder a essas dúvidas com força. Precisava mostrar que Flávio tinha público, proposta e presença. Precisava provar que ele era mais do que o sobrenome. O problema é que o pai está em prisão domiciliar, cumprindo pena de mais de 27 anos por tentativa de golpe de Estado. E o que apareceu no telão não foi um projeto de país. Foram trechos de discurso antigo do Jair rolando em loop, como se a campanha não conseguisse se sustentar sem recorrer ao passado. Como se a única forma de legitimar o filho fosse invocar o pai. Numa campanha que precisava apresentar um candidato novo, o que o público viu foi uma homenagem a um condenado. O próprio Flávio admitiu ao vivo, sem perceber o peso do que estava dizendo: é difícil comparar o filho do Pelé com o Pelé. Pensa nessa frase por um segundo. Ele mesmo, no dia do lançamento da própria candidatura, disse que não consegue se comparar ao pai. Eu percebi isso na hora. Não foi humildade.
foi um diagnóstico. Um candidato que já no primeiro dia declara publicamente que não é páreo para a sombra do pai, tem um problema de identidade política gravíssimo. Não é só questão de imagem, é questão de viabilidade eleitoral. Porque num país que está tentando seguir em frente depois de um governo que terminou com tentativa de golpe, ancorar a candidatura no passado não é estratégia, é âncora. E esse problema explica tudo o que veio depois, inclusive os silêncios. Especialmente os silêncios. Antes de continuar, só preciso te dizer uma coisa. Tem gente que chega nessa discussão com os fatos na mão. Data, valor, nome, documento. E tem gente que até sente que algo está errado, mas quando precisa explicar, fica só na indignação. Se você não quer ficar nesse segundo grupo, eu deixei um material especial para você na descrição desse vídeo e também no primeiro comentário fixado. É um presente meu para quem quer ter base, não só opinião. Dito isso, vamos ao que interessa. Existe algo que revela muito mais sobre um político do que o que ele fala. É o que ele escolhe não falar. E no primeiro dia de campanha, Flávio Bolsonaro escolheu não falar sobre 3 assuntos. 3 assuntos que juntos formam um retrato completo de por que aquela candidatura já nasceu na defensiva. O primeiro silêncio. O tarifaço de Trump. O governo dos Estados Unidos aplicou tarifas pesadas sobre produtos brasileiros. É um assunto que afeta diretamente o poder de compra do trabalhador, o custo das exportações, a competitividade do pequeno empresário brasileiro. É exatamente o tipo de tema que um candidato que critica a economia do governo atual deveria abraçar. Mas Flávio não tocou no assunto, nem uma palavra. Por quê? Porque o campo político dele, incluindo aliados próximos e o próprio pai, construiu durante anos uma narrativa de admiração pelo governo Trump. Se ele criticasse o tarifaço, estaria traindo o padrinho político internacional. Se ele defendesse o Brasil taxado, estaria se colocando contra quem sustenta boa parte da sua base ideológica. Era uma armadilha sem saída. Então ele escolheu o único caminho possível: fingir que o assunto não existia e trocar de pauta para algo mais fácil de aplaudir. Daí veio a bandeira de campanha que ele escolheu empunhar: castração química como proposta de segurança pública. Fácil de gritar, fácil de viralizar em corte de vídeo e completamente vazia como política real. Não resolve investigação criminal, não resolve inteligência policial, não resolve integração entre estados, não ataca a estrutura financeira do crime organizado. É slogan, não plano, é barulho para cobrir silêncio. E por falar em imagem fabricada para cobrir realidade vazia, antes do lançamento, Flávio postou nas próprias redes um vídeo gerado por inteligência artificial onde aparecia bombado, sarado, de sunga, numa versão que não tem nada a ver com o candidato real. O Brasil inteiro viu. O Brasil inteiro riu. Porque quando você precisa de IA para montar uma imagem de força que não existe na vida real, a mensagem que você manda não é de poder, é de insegurança. E esse vídeo, que virou meme em questão de minutos, resume em poucos segundos o que o lançamento inteiro confirmou ao longo do dia. A fachada é grande, o conteúdo é raso. O segundo silêncio foi ainda mais revelador: as rachadinhas. O caso envolve a suspeita de que assessores do gabinete de Flávio repassavam parte dos próprios salários de volta para ele quando era deputado estadual no Rio. Uma movimentação financeira que, segundo investigadores, configuraria desvio de recursos públicos. O caso foi arquivado após decisões judiciais que invalidaram provas consideradas ilícitas. Mas arquivado não é inocentado, e o público sabe disso. Toda vez que Flávio sobe num palanque pedindo voto, o assunto volta à tona. E no dia em que ele se apresentou como candidato ao cargo mais alto do país, escolheu não abrir esse capítulo. O terceiro silêncio completa o quadro: a mansão de 6 milhões de reais em Brasília, adquirida com parcela relevante em dinheiro vivo, segundo reportagens.
Quando uma transação patrimonial desse porte envolve pagamento em espécie, fora do sistema bancário convencional, a pergunta que qualquer investigação financeira faz é imediata: de onde veio esse dinheiro? Some isso às rachadinhas e à suspeita de lavagem de recursos envolvendo uma loja de chocolates que teria movimentado patrimônio de origem duvidosa. E você tem um perfil financeiro que não combina com discurso de combate à corrupção. 3 silêncios. 3 temas que ele poderia ter enfrentado e escolheu enterrar debaixo de gritaria, colete e castração química. Coincidência? Mas de todos os detalhes daquele domingo em Copacabana, um chamou a atenção do Brasil inteiro. Não foi o discurso, não foi o locutor, não foi o vídeo de IA, foi a bandeira dos Estados Unidos, grande, estendida, tremulando acima de tudo no palanque, acima da bandeira do Brasil, acima dos candidatos, acima do público. E esse detalhe, que muita gente tratou como curiosidade ou bizarrice, na verdade entrega a contradição inteira da candidatura de Flávio Bolsonaro em uma única imagem. Pensa comigo. Eu analisei esse detalhe com cuidado e o que eu vi foi o seguinte: um movimento que durante anos se apropriou da bandeira brasileira como símbolo exclusivo, que usou o verde e amarelo como identidade, que acusou a esquerda de não amar o país, que transformou a bandeira nacional em marcador ideológico. Apareceu no primeiro dia de campanha com a bandeira de outra nação, ocupando o lugar de honra no palanque, acima do Brasil. Literalmente. Mas tem mais do que o simbolismo. Tem a conexão direta com o silêncio sobre o tarifaço. O governo Trump aplicou tarifas que encarecem exportações brasileiras, pressionam o agronegócio, aumentam o custo de insumos industriais e enfraquecem a competitividade do produto nacional no mercado internacional. São tarifas que afetam diretamente o bolso do trabalhador, o lucro do produtor rural e a margem do pequeno empresário. Qualquer candidato que se apresenta como defensor da economia brasileira teria um argumento poderoso ali. Mas Flávio ficou em silêncio. E aí você olha para a bandeira do Zé Pele Secreusa tremulando no palanque e a pergunta se responde sozinha. Se Flávio não pode falar do tarifaço de Trump, porque isso o colocaria em contradição com os aliados que admiram o governo americano, e ao mesmo tempo a bandeira dos Inofoturcenocirona trêmula no palanque como se fosse a bandeira da própria candidatura. O que isso diz sobre para quem essa campanha realmente está olhando? Não para o trabalhador brasileiro, que paga mais caro nos produtos por causa das tarifas, não para o produtor rural, que vê a competitividade das exportações cair. Não para o pequeno empresário que absorve o custo de uma política internacional que o próprio candidato se recusa a criticar. Não para o eleitor de centro que quer um candidato com projeto de país. Não com bandeira de outro país. A bandeira dos Instifuário, naquele palanque, não foi descuido de organização. Foi a síntese visual mais honesta de toda a candidatura. Um projeto que olha para fora antes de olhar para dentro, que tem mais compromisso com o alinhamento internacional do que com os interesses econômicos do povo brasileiro. Um projeto que depende de um padrinho estrangeiro para existir e que não consegue esconder isso nem no primeiro dia de campanha. E foi exatamente esse detalhe, mais do que qualquer discurso, que fez o lançamento virar piada em questão de horas. Porque quando a imagem fala mais alto que as palavras, não há locutor de rodeio que conserte. Aliás, se o que você acabou de ouvir te deixou com aquela sensação de "eu preciso ter isso guardado em algum lugar", eu deixei algo especial na descrição desse vídeo e também no primeiro comentário fixado. Porque confiar só na memória costuma funcionar até o dia em que você precisa lembrar dos detalhes mais importantes. Vale muito a pena conferir. Mas continuando. Enquanto tudo aquilo acontecia em Copacabana, do outro lado do país, um cenário completamente diferente se desenhava. Lula abriu a campanha no estádio Vila Euclides, em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista. Não foi escolha aleatória. São Bernardo é onde ele começou. É o chão de fábrica, o berço do movimento sindical, que o projetou para a política.
É o lugar onde ele foi preso pela primeira vez, onde construiu a base que o levou à presidência 3 vezes. Escolher esse lugar para iniciar a corrida ao 4º mandato tem peso histórico real. Não é encenação de palanque, é raiz. E raiz é exatamente o que a candidatura de Flávio não tem. E o contraste com Copacabana não podia ser mais direto. Lula subiu ao palco sem colete, sem drama de ausência, sem telão reproduzindo discursos do passado. Discurso mais curto do que o esperado, direto, sem gastar energia respondendo provocação ou entrando em escândalo alheio, e com proposta concreta na mão. A proposta central foi a criação de um Ministério da Segurança Pública, um órgão federal dedicado a coordenar políticas de segurança em nível nacional, concentrar orçamento, estratégia e comando político em um lugar só, ao invés de deixar cada estado enfrentando sozinho o crime organizado que atua em rede pelo território inteiro. É uma proposta que responde a uma demanda real da população. Segundo pesquisas, segurança pública é o tema número 1 de preocupação do eleitorado brasileiro, especialmente entre mulheres. E não por acaso, Lula anunciou foco declarado nesse eleitorado desde o primeiro dia. Enquanto Flávio gritava sobre castração química, sem detalhar como implementaria uma letra sequer da proposta, Lula apresentava estrutura, orçamento e coordenação. Agora bota isso lado a lado com o que Flávio ofereceu no mesmo dia. De um lado, castração química como bandeira de segurança, fácil de aplaudir, impossível de executar como política pública real. Do outro, proposta institucional de novo ministério, estrutura, coordenação, orçamento, integração nacional. De um lado, colete à prova de balas, saudade do pai preso, locutor de rodeio. Do outro, discurso enxuto, local simbólico, sem esconder nada. De um lado, silêncio sobre tarifaço, silêncio sobre rachadinhas, silêncio sobre mansão milionária. Do outro, foco declarado no eleitorado feminino, proposta de segurança, olho no olho com a câmera. Isso não é análise parcial. É o que os 2 discursos de estreia dizem quando você os coloca lado a lado e compara fato com fato, escolha com escolha, silêncio com silêncio. 2 candidatos, mesmo dia, mesma disputa, e mundos completamente opostos em termos de postura, proposta e presença. E o tempo importa, porque campanha não se ganha no primeiro dia, mas se perde. E o que aquele domingo mostrou é que uma candidatura já começou pedindo para ser comparada ao pai que está preso, enquanto a outra começou olhando para a frente. Essa diferença de ponto de partida não é detalhe. É o retrato do que cada campanha acredita que o Brasil quer ver. Então, o que esse primeiro dia realmente prova? Prova que a candidatura de Flávio Bolsonaro chegou ao lançamento carregando 3 problemas estruturais que nenhuma gritaria de locutor resolve. O primeiro deles é de identidade. Ele não tem uma narrativa própria convincente. A campanha depende do legado do pai, mas o pai está preso por tentativa de golpe de Estado. Depender dessa sombra não é força, é fragilidade disfarçada de lealdade familiar. E num ciclo eleitoral onde parte significativa do eleitorado quer virar a página, ancorar a campanha no passado, é apostar contra a maré. O eleitor que já votou no Jair não precisa de uma versão menor. E o eleitor que nunca votou na família Bolsonaro não tem razão nenhuma para começar agora pelo filho. Aí vem o segundo. O currículo. As rachadinhas, a suspeita da loja de chocolates, a mansão em dinheiro vivo. Nenhum desses temas desapareceu. Foram apenas enterrados debaixo de barulho no primeiro dia. Você não silencia processo com slogan. Você só adia a conversa. E em uma campanha que vai até outubro, cada debate, cada entrevista, cada confronto com adversários vai trazer esses temas de volta à superfície. O histórico de movimentações financeiras suspeitas e patrimônio incompatível vai seguir Flávio por cada palanque que ele subir. E quanto mais ele tentar desviar o assunto com castração química e locutor de rodeio, mais o contraste vai parecer estratégia de fuga, não de candidatura.
E o terceiro fecha o quadro: a coerência. Um candidato que não consegue criticar o tarifaço de Trump porque isso contraria seus aliados internacionais, mas que ao mesmo tempo se apresenta como defensor do trabalhador brasileiro e da economia nacional. Esse candidato vai ter que escolher um lado em algum momento da campanha. Nos debates, nos programas eleitorais, nas entrevistas ao vivo. E quando esse momento chegar, qualquer escolha vai custar votos. Defender Trump vai alienar o eleitor de centro preocupado com emprego e exportação. Criticar Trump vai alienar a base ideológica que sustenta a candidatura. Não existe saída boa nessa armadilha, e ele mesmo ajudou a construir ela ao longo de anos de alinhamento incondicional. Eu observei também um dado que pouca gente está comentando. Pesquisas internas já apontavam, antes mesmo do lançamento, Michele Bolsonaro como figura mais competitiva do que Flávio entre evangélicos e entre mulheres. Dois grupos eleitorais decisivos. Isso significa que nem dentro do próprio campo existe entusiasmo pleno com essa candidatura. O nome Bolsonaro ainda tem tração, mas aparentemente mais na Michele do que no Flávio. E o primeiro dia de campanha não ajudou a reverter esse quadro. Pelo contrário, reforçou a percepção de que ele é uma versão reduzida do pai, sem o carisma original e com todos os problemas de currículo herdados. E sabe o que é mais revelador? Os adversários já perceberam. Zema bateu no tarifaço no mesmo dia em que Flávio se calou, ocupando exatamente o espaço que Flávio deixou vazio no eleitorado econômico conservador. Caiado cobrou debate direto e mirou críticas no próprio Flávio, sinalizando que não pretende ceder terreno dentro do campo da direita sem disputa. Os debates vão expor os silêncios. As entrevistas vão cobrar os números. Os adversários vão ocupar cada centímetro de espaço político que essa candidatura deixar descoberto. E a campanha mal começou. O público que assistiu ao lançamento de Copacabana já formou uma primeira impressão que não se apaga facilmente, especialmente quando o próprio candidato disse, ao vivo, que não consegue se comparar ao pai. Primeira impressão em política tem peso eleitoral real. E essa foi de fragilidade, não de força. O Brasil não decide em agosto. Mas a campanha que escolheu barulho em vez de proposta, silêncio em vez de clareza e colete em vez de discurso já mostrou o que é. E esse tipo de escolha tem um peso cumulativo que aparece nas urnas em outubro. Agora eu quero ouvir de você. Esse primeiro dia foi um tropeço isolado ou é a tendência que vai marcar toda a campanha de Flávio Bolsonaro até outubro? Deixa aqui nos comentários. Essa pergunta está rendendo muita discussão e eu quero saber o que você acha. Se essa análise fez sentido para você, deixa o like e compartilha com alguém que precisa ver isso. Cada curtida ajuda esse canal a continuar produzindo análises aprofundadas como essa. E se você ainda não está inscrito, se inscreve agora e ativa o sininho, porque os próximos capítulos dessa campanha vão exigir atenção redobrada e você não vai querer perder nenhum. O próximo vídeo do canal vai te mostrar o que os adversários de Flávio já estão movimentando nos bastidores e por que o espaço que ele deixou vazio pode ser ocupado mais rápido do que parece. Antes de fechar, tem gente assistindo esse vídeo agora que amanhã já vai ter essa conversa com alguém da família, no trabalho ou no grupo do WhatsApp. E vai acontecer uma de duas coisas. Ou vai chegar sem argumento nenhum, ou vai chegar com tudo na mão. Eu deixei um presente para você não chegar de mãos vazias. O link está na descrição e também no primeiro comentário fixado aqui embaixo. Se inscreve no canal, compartilha e até o próximo vídeo.